1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais importante, o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite e em sonhos, né? E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos, olha aí, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Deus Santo, abençoa essa reflexão na tua palavra, Pai, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Salomão, até os dias de hoje, é o rei ideal, né, para os judeus, o rei, né, do reinado ideal, do reinado do período em que Israel mais prosperou. As fronteiras de Israel alargaram-se, cresceram nos tempos de Salomão, né? Davi era um rei também amado e conhecido, mas o seu reinado, né, não foi um reinado que trouxe tanta prosperidade e crescimento e bênção e estabilidade como foi o reinado do seu filho Salomão. Davi era um homem imperfeito, não é? Como todos são. Davi cometeu pecado grave, todavia Deus, pela sua misericórdia, restaurou Davi e caminhou com Davi, como ele caminha conosco, apesar dos nossos pecados. E não pense que talvez você nunca tenha feito nada de grave, não é? Não pense que os seus pecados, por não terem sido graves, não foram abomináveis ao Senhor. Deus é santo e Ele abomina toda forma de impureza, não é? Seja mentirinha até o assassinato. Deus abomina toda sorte de impureza e é necessário, então, que todo aquele que ama a Deus, foi despertado para esse amor, que ele busque de todo o coração servir a Deus, né, e olhar para a sua conduta com todo zelo, todo esmero. Aqui diz a palavra do Senhor, né, a respeito desse início do reinado de Salomão, e isso tem muito a ver com as causas. Aqui são as causas, né, do porquê esse reinado foi tão bem sucedido. Elas estão logo aqui no começo.
daquilo que nós lemos, ou seja, dentro desses textos que nós lemos aqui. E esse sucesso de Salomão tem a ver justamente com os pontos que são relacionados aqui nesse texto que nós acabamos de ler, com coisas que estão aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E todos nós devemos olhar para a nossa vida entendendo que Deus, daqueles que Ele chamou, Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem propósitos grandiosos na vida de todo aquele que ama Ele, de todo crente. Todo aquele que crê no Senhor tem da parte de Deus um plano, um propósito. E tem da parte de Deus um chamamento para andar por meio desse plano, desse propósito, por toda a sua vida. E então o que nós temos que fazer é primeiramente, compreender a natureza do nosso chamamento. A natureza do nosso chamamento é Deus abrindo espaço na eternidade e vindo a nós, Ele nos chamou para caminhar com Ele. Ou seja, a natureza desse chamamento é poderosa, é milagrosa, é sobrenatural. Você foi chamado sobrenaturalmente para andar com o Senhor, andar com Ele numa vida que não tem a ver com a natureza humana, não tem a ver com a natureza humana, mas tem a ver com o chamamento de Deus para a eternidade. Todo aquele que anda com o Senhor, todo aquele que passou das trevas para a luz, tem na sua vida um chamamento eterno. Então, nós não devemos caminhar como caminha o homem natural, mas nós devemos caminhar como o Senhor quer que nós caminhemos, para que assim nós cumpramos o nosso chamamento e nos distingamos dessa geração perdida, que ruma para o abismo espiritual, de morte espiritual. Então, nós não somos mais deste mundo a partir do momento que nós somos chamados. Nós somos de uma pátria que descerá do céu. Amém? Nós somos de uma pátria que descerá do céu. Nós estamos neste mundo, e enquanto estamos neste mundo, nós temos que viver não como esse mundo vive, muito embora comamos como eles, temos que trabalhar como eles, mas temos que viver debaixo desse chamamento que nós temos da parte do Senhor. Amém? Então, Deus não tem acepção com os seus chamados. Deus tem planos diferentes, mas não há em Deus reservas. Eu só vou abençoar esse aqui, esse outro filho meu aqui, não vou abençoar. Não é isso. Portanto, todos nós devemos buscar de Deus aquilo que de melhor Ele tem para realizar em nossas vidas, segundo o seu chamamento, segundo o chamamento de cada um de nós. Amém? Todos nós temos que buscar os dons do Espírito Santo, temos que buscar frutificar no Espírito, para que o Senhor encontre em nós o bom fruto, e assim possamos, de alguma forma, agradar a Deus, não porque os nossos frutos são espetaculares, mas porque com imperfeição e esforço nós temos frutificado para o Senhor, com todas as nossas limitações, mas é para o Senhor que estamos dando frutos. Amém? Então, lembra disso. E aqui o Salomão, ele não faz outra coisa. Aqui a palavra de Deus diz, logo na abertura desse texto, aqui ela diz, Salomão amava o Senhor. Lembra do que Jesus falou sobre amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Para que eu ame ao Senhor, eu preciso andar segundo a vontade dEle. Eu tenho que guardar no meu coração como um tesouro os princípios e preceitos desse reino. Não é guardar daquele jeito que a gente guarda e esquece. Sabe aquelas coisas que você guardou e esqueceu e fica lá trancada? Lá você diz, um dia eu vou usar. Não, é guardar no sentido de ter para uso diário. É como você guarda os utensílios da sua casa, por exemplo, mas aqueles que você usa diariamente, um prato, por exemplo. Você guarda, mas você guarda usando. Você não sai quebrando os seus pratos, não é isso? Você não sai quebrando ou estragando as suas coisas, você as usa e guarda, protege, tem que cuidar, não é isso? Você não come e depois deixa lá aquele prato 15 dias juntando urubu em cima da sua pia, né? Talvez 2 dias, mas 15 dias não. Ou seja, quando ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e óbvio que mandamentos do Senhor são muito mais preciosos que qualquer objeto que você tenha, esse é o que me ama, ou seja, aquele que
cuida dos meus mandamentos, tem eles em sua mente, em sua vista, em seu campo de visão, na sua prática do dia a dia. Amar a Deus tem a ver com obediência. E aqui diz, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos. Olha aí, como é que ele amava o Senhor? Andando nos preceitos, né, de Davi, seu pai, ou seja, os preceitos que ele recebeu do seu pai a respeito do Senhor. Aquilo que o seu pai aprendeu com o seu pai deu a ele por preceitos, ou seja, por regras, e ele andava, então, amava o Senhor andando segundo aquilo que o seu pai, Davi, tinha ensinado a ele sobre o Senhor, sobre o que era ser um homem de Deus. Então, note que nós temos aqui um primeiro ponto muito importante. Você ama a Deus? Então, anda pelo caminho daqueles que te precederam, pelos irmãos, pelo caminho dos irmãos em Cristo que te precederam, pelo caminho dos apóstolos, pelo caminho dos santos da palavra de Deus, né? dos nossos heróis da fé. Anda pelos caminhos deles, pelos caminhos que o Senhor deu a eles e eles trilharam. Se nós amamos o Senhor, amor tem a ver com coisas que se faz e não com teorias ou coisas que se diz meramente. Amém? Não adianta falar de amor. Amor é coisa que se faz, que se pratica. Né? O amor, a palavra de Deus diz que o amor não seja de palavra, mas de atos, de fatos. Amém? Que seja dessa forma. E então, essa é uma primeira marca de Salomão que o habilita a uma vida de sucesso. Amar a Deus do jeito que Deus quer ser amado. Porque o mundo, se você for fazer uma enquete por aí, vai pela rua perguntando, você ama a Deus? Né? Muita gente vai dizer para você, amo, né? Mas não ama de fato, porque ama da boca para fora, ama um conceito que ele imagina ser Deus. Mas Deus é revelado pela sua palavra, não é um conceito, uma abstração humana, é um ser, o ser eterno, não é? Que se manifestou a nós pela palavra de Deus. Então não basta, aliás, não servem as nossas abstrações. Amar a Deus é amar como Ele quer ser amado. Amém? É amar como Ele requer de nós que o amemos. E Salomão estava pronto a isso. Ele amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Lembra? Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Ele oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O templo ainda não estava construído. Quem construiu primeiro foi Salomão. Então, em Israel, as pessoas faziam os seus sacrifícios sobre outeiros, sobre montes. Né? Ali tinha um altar e eles iam a esses lugares para fazer seus sacrifícios ao Senhor, e Salomão não era exceção. Ele foi no lugar que era, digamos assim, o mais afamado, né? o mais procurado, que era Gibeão, né? E ele foi lá, então, e fez o seu sacrifício, e naquela noite ele teve um sonho. Aqui diz a palavra do Senhor, que o Senhor apareceu, versículo 5, apareceu em sonhos. Meus irmãos, Deus fala. Deus fala por meio de sonhos, Deus fala por meio de visão. Acima de tudo, Deus fala pela sua palavra, em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, pela sua palavra. Mas sem fugir ou sem a âncora da palavra, Deus não fala. Deus fala dentro dos limites da sua palavra, sempre. Não haverá nenhuma outra revelação. Todos os outros que se enveredaram e acharam que teriam uma nova revelação só foram fundadores de heresias. E aí tem aí Testemunho de Jeová, mormonismo e outras heresias que surgiram a partir de um tronco cristão, de igrejas como essa. Porque simplesmente descolaram as suas visões do livro e aceitaram visões, ou ideias fora do livro. E assim, então, entraram por um caminho de perdição. Meus irmãos, Deus fala, primeira fonte da voz de Deus, do falar de Deus, é a palavra de Deus. Nada passará, nada pode ultrapassar, nada pode ultrapassar a palavra de Deus. Amém? Mas Deus fala pela palavra, Deus fala por visão, Deus fala por convicção espiritual, aquele toque lá dentro, aquela chama, que ele dá um troço, você diz, é isso! Ou seja, de repente brilha a luz,
aí você enxerga. Deus fala por sonhos. Deus fala pela boca de profetas. Porém, quando tem profeta no meio, lembre disso, né? Lembre disso, que toda profecia tem que ser julgada. Porque lembra que você está ouvindo a partir de um outro ser humano, e isso é perigoso. Toda profecia tem que ser julgada e tem que testificar no nosso coração. Nós somos do Espírito Santo, então o Espírito Santo tem que dizer amém lá dentro do coração. Não existe profeta que fale sem testemunho do Espírito. Amém? Pode falar, mas é falsa profecia. Deus fala, mas nós devemos buscar que Deus fale diretamente conosco, clamar a Deus, pedir ao Senhor. Muitas vezes Deus usa uma outra pessoa, mas você tem que voltar lá no seu joelho, na sua oração, e dizer, Senhor, me mostra, é isso mesmo. Senhor, Tu confirmas isso, essa é a palavra. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não confio nem em mim mesmo. Às vezes vem aquela convicção, eu digo, opa, peraí, calma, Senhor, eu quero confirmação, para ter certeza que não é meu coração enganoso, meu coração cheio de desejos e vontades, que está enganando a mim mesmo. E eu quero confirmação, e Deus não se incomoda com isso não, filho. Lembra lá de Gideão? Ah, Senhor, mas como é que eu vou saber? Tá bom, bota lá a lã vai molhar, o chão vai secar, depois o chão seca, a lã molha. Deus não tem problemas com isso. O que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas sérias em buscar a palavra de Deus, a vontade dEle. Amém? Ele confirma, Deus fala. Tá? Não está ouvindo? Talvez você não esteja identificando, mas Ele não parou de falar. Amém? Então, ora, clama a Deus, jejua, pede ao Senhor sabedoria, compreensão, mergulha na meditação na palavra de Deus. Deus fala e falará sempre. Deus não emudeceu nem está morto. Ele fala hoje e falará sempre. Amém? Falou com o Gideão em sonhos. Né? Então, lembra, só pontuar uma coisa aqui. É sonho. Você teve um sonho? Nem todo sonho é espiritual de fato. Peça a Deus confirmação. Vá orar ao Senhor. Né? Recebeu uma palavra profética, alguém falou para você? Peça a Deus confirmação. Vá orar ao Senhor. Você mesmo teve uma visão, teve uma percepção aí, um êxtase. Vá orar ao Senhor. Não se precipite nunca. Lembra, o coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem, que põe na força do seu braço a sua esperança. Não é? Quando você põe a sua esperança na força de um braço de outro, ou seja, na capacidade de um outro, ou na sua capacidade, é muito vago isso. Ore ao Senhor, Deus tira as dúvidas. Amém? Deus tira as dúvidas. Aqui diz então que o Senhor apareceu para ele em sonhos. Né? E Deus fez a pergunta que todo mundo queria, né? Lançou a palavra que todo mundo queria ouvir, né? Peça o que você quiser. Aí, rapaz, como isso apela para os sentimentos, às vezes, mais baixos do ser humano. Lembra daquela história do gênio da lâmpada, né? 3 pedidos. Já tem várias piadas com relação a isso, né? O cara chega pro como é que chama? Pro gênio da lâmpada, né? E aí pede uma coisa, aí o gênio da lâmpada entende tudo errado, dá tudo errado, né? Então, tinha um homem uma vez que... Uma piada isso, tá, gente? Por favor. Um homem que tinha uma mão atrofiada, né? E ele falou com o gênio da lâmpada, o gênio disse para ele, o que você quer que eu faça? Que a minha mão fique igual a outra. Aí a outra... Ele, não, ao contrário. Não é assim que Deus age. Né? Isso aí apela, depende do coração da pessoa. Olha o que Deus fala para ele, peça o que você quer. Mas Deus não pediu, não ofereceu essa oportunidade para qualquer um, lembra? Ele ofereceu essa oportunidade para um homem que amava ele e andava segundo os seus preceitos, que cogitava a vontade do Senhor em primeiro lugar. Lembra do que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e estas outras coisas, que coisas eram as? Comida, roupa, teto, não era nada também, né? Essas outras coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar.
Aquele que foi chamado das trevas para a luz deve cogitar o reino de Deus em primeiro lugar, para o seu próprio benefício. Não deixe o reino de Deus em segundo plano. Ande segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. O resto Deus acrescenta. O resto o Senhor proverá. O Senhor sabe que você precisa. Não estou dizendo para você não ore pelas suas causas. Eu estou dizendo, priorize a causa do Senhor na sua vida. Porque isso sim mostra o seu amor. Quando Deus fala isso para Salomão, ele está falando para alguém que ele conhece como alguém que o ama, que anda segundo o seu propósito, que busca a vontade do Senhor. Amém? E então, o que Salomão diz para ele? Olha aí. 3 elementos na oração de Salomão que são parte integrante daquele que é bem-sucedido no caminhar com Deus. Salomão diz para ele, vamos lá, vou só ler primeiro o texto. Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. O que o Salomão está dizendo aqui? Salomão aqui está expressando humildade. Ele está dizendo, tu fizeste isso. Não é que Davi era mais esperto, não é que eu sou grandes coisas, o que Salomão está dizendo, tu fizeste isso, tu deste a Davi, caminhar contigo, deste a ele um filho que hoje se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Não é? Humildade, desculpe, aqui dentro desse contexto, deixa eu só, antes de falar sobre humildade, ele está falando sobre gratidão, na verdade. Ele reconhecia que a mão do Senhor o conduziu até esse ponto. Gratidão é fundamental. Lembra lá do que diz a palavra do Senhor? Eu sempre faço confusão do Salmo 34 com o Salmo 37, mas um dos dois ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Gratidão. Ele está dizendo, olha, foi pela tua bondade, foi o que tu fizeste, foi aquilo que realizaste. Ele está falando sobre essas coisas. Então, o que primeiro, eu falei de humildade, apaga um pouquinho, nós vamos para o segundo ponto. O que primeiro, como primeiro item, nós vemos na oração de Salomão? Gratidão. Versículo 7, ele diz, agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança e não sei como devo agir. Eu não sei, eu não passo de uma criança, eu não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, um povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Ele não bateu no peito e disse, Senhor, eu agora sou o rei, estou mandando. Estou por cima da carne seca. Estou no topo, cheguei no topo, daqui eu não vejo ninguém. Ele não falou disso. Ele diz, olha, tu me deste essa tarefa, mas eu sou como uma criança, eu não sei o que fazer. Ou seja, ele reconheceu a sua condição de insuficiência. Ser humilde não é você se degradar. Eu não presto para nada. Presta sim, senão o Senhor não tinha te chamado. Os imprestáveis não são chamados. Amém? Você pode ser um vaso de barro. E você sabe que vaso de barro é coisa barata. Mas o Senhor, mas você se presta ao propósito de Deus. Tanto é que Deus te capacitou e te gerou para que você prestasse. Então, ser humilde não é dizer eu não presto. Ser humilde é olhar para si e reconhecer que somos insuficientes. Sem Deus eu não sou capaz. Sem ajuda eu não posso. É reconhecer a nossa real condição limitada. Ser humilde é não pensar de si mais do que convém. E é aí que muita gente se estrepa. Porque tem muita gente que pensa de si mais do que convém. Começa a achar que ele é melhor do que o outro, que ele tem mais direito que o outro. Entende?
E os políticos e líderes dos países, todos eles estão nessa categoria, a grande maioria deles está nessa categoria. Eles acham que são melhores, eles têm mais direitos. Então não enxerga direito o que está havendo para baixo. Salomão estava habilitado para ser um outro tipo de líder. Ele olhou e disse: eu não tenho condições. Eu não sou o rei da cocada preta. Eu não sou o cara. Eu sou como uma criança. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então lembra disso. Por mais que as pessoas te alcem, né, te coloquem em lugares elevados, te elogiem, lembra disso. Sem o Senhor, você nunca fará nada de espiritual nesse mundo. Sem o Senhor, de bom, né? Sem o Senhor, você nunca se prestará ao propósito de Deus. Sem o Senhor, você não é justificável. Sem o Senhor, você vai ser pó, e o pó vai sumir. Pode ser que você conste nos livros da história do homem, mas não vai constar no livro da vida, que é o que conta, porque toda a história humana passará, mas aquilo que o Senhor estabeleceu fica para sempre. Entende? Que a sua história seja contada no livro da vida. Que os homens te esqueçam, mas que o livro da vida conte a nossa história. Amém? Então, olha aí, gratidão, humildade. Não pense de si mais do que convém. Sem o Senhor, nós somos pobres, cegos, nus, necessitados. Lembra da carta à igreja de Laodiceia? Você acha que é rico, que você tem de tudo, mas você não enxerga que você é pobre, cego, nu, miserável. Porque eles estavam se sentindo, quando, na verdade, careciam de vida espiritual, estavam mornos. Deus estava pronto, a ponto de vomitar eles da boca dele. Amém? Que o Senhor prove você e o seu sabor seja agradável. Amém? Que o Senhor desfrute de nós e se agrade de nós. E um terceiro ponto aqui, das características de Salomão, né? Ele tinha um coração de servo. Ele recebeu aquela autoridade. Você pensa bem, você de repente é colocado como rei. Um rei podia tudo. Um rei manda aí, todo mundo tem que obedecer. O rei pede as coisas, podia levar. Os reis dos povos faziam o que queriam. Salomão foi alçado à condição de rei. E aí o que ele diz? Ele pede ao Senhor alguma coisa que o capacite a servir o povo como rei. Ele tem um coração de servo. Ele diz: Senhor, eu quero ter um coração compreensivo. Eu quero ser compreensivo. Eu quero poder discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ao rei cabia também julgar o povo. E então ele pede a Deus essa ferramenta, esse instrumento para ele servir. Então ele era grato, ele era humilde e ele tinha um coração de servo. Você quer ser bem-sucedido? Seja grato, seja humilde, tenha um coração de servo. Lembra que o Senhor te chamou para você servir. Tem aquela história da pessoa que chega na sala de banquete, tem um banquete lá e as pessoas vão entrando e vão recebendo um guardanapo. Uns colocam imediatamente aqui, porque vão comer, então proteger a sua roupa, vão ser servidos e colocam imediatamente aqui. Mas aquele que será distinto é aquele que justamente olha para aquele pano e pensa nele como um avental, ele bota na cintura, porque ele vai servir e não ser servido. Nós devemos ser desses que olham para um pano e entendem ele como um avental de serviço, olham para um guardanapo de linho e o veem como um avental de serviço e não como um guardanapo daqueles que vão ser servidos. Tenha um coração de servo. Lembra, tudo que Deus tem te dado deve ser devolvido na forma de serviço. Nós temos que servir uns aos outros. Amém? E você vai servir como? Você vai servir pregando a palavra, orando pelas pessoas. Você vai servir ensinando o débil, aquele que não conhece. Você vai servir acolhendo, vai servir abençoando, sendo um abençoador. Lembra do que Deus falou para Abraão lá no começo? Sê tu, ou seja, seja você uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Deus, quando chama a gente, chama para que nós sejamos abençoadores. Amém? Abençoadores, seja uma bênção. É o que Deus quer para você. Amém? Esses são os elementos da oração do Salomão que revelam questões sobre o coração dele. Era um homem grato, um homem humilde, um homem com desejo de servir. E aqui, então, o que Deus faz? Deus responde a ele de que forma? Já que você pediu isso e não pediu riquezas, não pediu vida longa, não pediu a morte dos seus inimigos, né? São coisas que as pessoas geralmente pedem, né? A gente pede saúde, ou seja, em benefício da nossa vida, em benefício da nossa prosperidade, e ainda de quebra, ainda pede, ainda, Senhor, arrebenta com aquele cara se esquece que Deus é outro Deus. Lembra dos discípulos diante de Samaria? Né? Rejeitaram Jesus, o que eles disseram? Senhor, quer que roguemos que desça fogo do céu que os consuma? E Jesus fala para eles, você não sabe de que espírito são. É isso aí, cara. Nós temos que saber de que espírito nós somos. Qual é o ministério de Cristo, de reconciliação. Tá bom que teu vizinho merecia mesmo, mas deixa ele quieto. Ora pela vida dele. Abençoa. Né? Às vezes dá raiva mesmo. Uma vez eu vi um plástico assim atrás de um carro, dizia assim, reencarnação, questão de justiça. Eu disse, mentira, inferno é uma questão de justiça. Tem que ir para o inferno. A gente sabe, mas a gente nós não somos juízes desse mundo. Amém? Você não foi chamado para condenar, você foi chamado para julgar segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é sempre reconciliação e misericórdia. É por isso que nós trabalhamos. Amém? Então, olha o que Deus fala para ele. Como você não me pediu isso, não me pediu essas coisas, mas pediu sabedoria, né? Eu te dou a sabedoria e eu te dou as outras coisas também. Eu também te dou vida longa, eu também te dou bênção. Eu não sei se com a morte dos inimigos, mas acho que muita gente se deu mal porque se levantou contra Salomão. Você não sabe, mas tem gente que cai, tem gente que é ferido porque se levantou contra a sua vida, principalmente se você estava no caráter de profeta, de homem de Deus, de mulher de Deus. Você está fazendo a obra de Deus, alguém se levanta contra você nesse caráter, ele está se levantando contra Deus. E às vezes a pessoa se dá mal e não sabe por que está se dando mal. Mas isso é um assunto de Deus, não é coisa que a gente peça nem que a gente deseja. É a coisa que o Senhor faz. É a coisa que o Senhor faz. Entende? Ou seja, ele atendeu Salomão e acrescentou a Salomão mais ainda. Já falamos aqui, lembra? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você vê que Deus deu a ele bênçãos de dois tipos, de duas categorias. Eu vou separar essas bênçãos em duas categorias aqui. Uma bênção primária, ou seja, essencial. Deus deu algo que mudou a essência de Salomão, ou que aperfeiçoou a essência de Salomão. Deus deu a ele sabedoria, não é isso? Discernimento. O que ele diz aqui? Eis que farei o que você pediu. Eu lhe dou coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Ou seja, ele deu bênçãos primárias, bênçãos essenciais, que mudaram a essência, que alteraram e aperfeiçoaram a essência, ou seja, quem o Salomão era. Primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, é mudar quem nós somos. Deus quer que você seja mais parecido com Jesus e menos com você mesmo. Deus tem como prioridade a mudança do seu caráter, da sua essência, de quem você é. E nós muitas vezes pulamos e queremos pedir a Deus que Ele nos dê as bênçãos secundárias, ou seja, as coisas que nós temos ou queremos ter, possuir, coisas, e não caráter. Lembra? Primeiro caráter. Coisas, elas virão depois. Lembra? Primeiro o seu caráter tem que ser o caráter de Cristo. Você tem que ser reto, ou se esforçar para isso, né? Você sabe que é com imperfeições. Você tem que buscar ser reto, tem que ser misericordioso, tem que olhar e pedir, e ter o que Salomão pediu, ser compreensivo.
Você tem que olhar para as pessoas e dizer, mesmo para o cara pior que tem, o mais malvado de todos, e olhar assim, isso é obra de Satanás. Ele é uma vítima, ele está sendo arrastado para as trevas. Eu não posso desistir dele, eu não posso chutar ele do meu mundo, eu tenho que falar de Cristo. É duro. Vai dizer que você não tem uma lista de gente que você gostaria de desprivilegiar. É duro. Mas, se nós temos o caráter de Cristo, então, nós vamos para a cruz como Cristo foi, e vamos dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São ignorantes. São enganados e conduzidos a esse comportamento pecaminoso. Estão rumando para uma condenação eterna se não se converterem. Então, Deus deu a bênção primária, que é a bênção essencial, que é o que tem que ser buscado em primeiro lugar para nós. E deu também as bênçãos secundárias, que são essas coisas que nós precisamos, mas que não tem, vamos dizer assim, não vão entrar pela eternidade, vão ficar aqui com o seu caixão. Senhor, eu quero poder fazer um tratamento dentário. Tá bom, teu sorriso vai ficar no caixão. Senhor, eu quero uma casa. A casa não vai para o caixão, vai para alguém. No caixão não tem gaveta, você não vai levar a casa. Eu gostaria tanto de poder ter um carro novo. Que Deus te abençoe. Mas, lembra, ele não é teu, não vai ficar com você para a eternidade. As coisas essenciais vão conosco para a eternidade. Amém? São tesouros que nós levamos para a eternidade, para o céu. Amém? Coisas intangíveis. Mas, versículo 14, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, ele coloca aqui, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Tem sempre um si. E é isso aí. Nós temos que continuar caminhando. Quando você tiver motivo para lamentar, quando você estiver cansado, quando você achar que você é o mais injustiçado do mundo, você quiser chutar o balde, virar o barraco, pisar na jaca, sei lá, o que você gostar de dizer sobre essas coisas, lembra disso. Você foi chamado para andar com o Senhor. Quem anda com o Senhor não chuta o balde, não pisa na jaca, não quebra o barraco. Quem anda com o Senhor anda em novidade de vida, anda em edificação, anda em bênção. Se você tropeçar e der com a cabeça no barraco, o barraco quebrar, você pede desculpa, conserta, levanta e vamos andar de volta. Se você pisar na jaca, cata os gomos e lava e coloca no prato. Ok, todos nós falhamos. Mas nós não fomos chamados para essas coisas. Ou seja, as bênçãos, as primárias, eu não estou falando aqui de você perder a sua salvação. Eu estou falando das bênçãos secundárias e até bênçãos primárias, elas estão presentes na nossa vida mediante um procedente digno, se nós andamos segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Minha esposa está incomodada aqui, já bateu no horário, o relógio, já falou de... Hoje é dia das mães. Pô, não acredito que as mulheres daqui vão cozinhar hoje, né? Não, já cozinhou, não foi ele, não? E esse cabra aí do seu lado, aí, esse homem grande aí, ó. Então bota ele para lavar a louça. Lá em casa hoje vai ser prato descartável. Irmãos, vamos orar ao Senhor? Temos ainda a ceia do Senhor para participar. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos esse entendimento, como tinha Salomão no começo do seu reinado, Senhor. Que nós amemos a Ti, ó Senhor amado, para querer a Tua vontade. Que nós sejamos gratos, ó Senhor, humildes, que tenhamos um coração de servo. E que Tu acrescentes a nós, ó Senhor amado, as virtudes de Cristo, ó Pai, por fruto do Teu Espírito.
As demais coisas, ó Senhor amado, Tu conheces, sabes muito bem, ó Deus, que nós somos necessitados de muitas delas, mas nenhuma delas suplanta a nossa necessidade de Ti, ó Senhor. Porque todos carecemos da glória de Deus. Então, Senhor, nós que somos carentes da Tua glória, Te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo brilhe em nós, ó Deus, que Ele ilumine o nosso entendimento. Que o Teu Espírito ilumine os nossos passos. Que Ele dissipe as trevas de dentro de nós. Que os nossos olhos sejam como os olhos de Jesus. Que nós possamos enxergar o Teu propósito. As coisas, o mundo como Tu vês. Coração quebrantado e contrito, Tu não rejeitas, ó Senhor. Então quebranta os nossos, ó Pai. Que toda estrutura meramente humana seja quebrada, ó Pai amado. E como o oleiro refaz o vaso que se partiu, refaças Tu, ó Senhor amado, a nossa estrutura de tal modo, ó Deus, que nós não sejamos um templo a nós mesmos, um templo ao nosso ego, um monumento à nossa vontade, ao nosso querer, mas que nós sejamos um templo edificado para Ti, ó Espírito Santo, onde Tu te agrades de estar e onde Tu te movas continuamente. Graças Te damos, ó Senhor. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão nos ajudar, venham. Tu és tudo que eu mais quero. Vamos procurar servir com rapidez. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, envolva com Tua glória.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Jesus, tu abriste um caminho para nós, ó Senhor, que leva direto ao Santo dos Santos. Na tua morte o véu se rasgou. E já que o sacrifício foi oferecido, que o sumo sacerdote Jesus entrou no Santo dos Santos e ofereceu esse sacrifício, então agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, Senhor amado, confiantes na eficácia do sacrifício de Jesus, confiantes na eficácia do seu poder, nós, ó Senhor, pedimos para nós mesmos, ó Deus, perdoa-nos. Pedimos a Ti, ó Pai, em nosso próprio favor, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Senhor amado, às vezes que nós nos esquecendo de quem somos, nos esquecendo de que somos Teus e do Teu reino, filhos, herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Muitas vezes acabamos escolhendo as bolotas que são dadas para os porcos, ao invés do banquete da Tua santa mesa, forrada de linho puro, linho da santidade. Deus Santo, perdoa-nos. Não queremos comer com os porcos, queremos comer contigo. Não queremos, ó Senhor, chafurdar na lama desse mundo. Queremos a sala do Teu banquete. Lava-nos, limpa-nos, ó Senhor, para que entremos dignamente na Tua presença. Purifica-nos, ó Senhor amado, pelo sangue do Cordeiro Jesus. E não só hoje, Pai, dá-nos de comer eternamente na Tua mesa, Pai. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua vida doada em nosso favor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado em nosso favor. Em memória de Ti, Senhor Jesus. Empenhamos a palavra de que nunca nos esqueceremos, de que foi na cruz que nós fomos salvos, que foi com muita dor, humilhação, sofrimento e entrega pessoal que Tu nos redimiste. Então comemos em memória de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Comamos e bebamos todos, irmãos.